Olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa semana, que é a semana da prova do IME, né? Eu trago aqui para vocês um tema que cai em qualquer concurso, cai em... Nossa mãe, uma das histórias realmente relevantes, até da química, né? Começou lá pela lei de Proust, lei de Dalton, lei de Lavoisier, que trata-se das relações estequiométricas, cálculos estequiométricos, relações numéricas, enfim. Tema muito corriqueiro. E uma parte da estequiometria que eu quero falar com vocês hoje trata-se do que já não cai um tempinho, né? Aquela questão, aquela coisa clássica relacionada a reagentes limitantes e reagente em excesso, né? Bem, quando é que nós observamos exatamente que um reagente está no seu limite e o outro tem uma quantidade absurda? E identificamos exatamente pelo fato do problema do enunciado te dar a informação de pelo menos 2 reagentes. A partir disso, você tem que determinar através de um cálculo quem é o reagente limitante que realmente vai ditar a estequiometria e quem está em excesso. Então, o que é o reagente limitante? Ora, é aquele, olha o insight aí, é aquele em que eu tenho o menor número de mol, ou seja, será aquele reagente em que vai estar sendo esgotado primeiramente. E o reagente em excesso é aquele que tem o maior número de mol, querendo ou não eu já defini, o maior número de mol e, em comparação ao reagente limitante, vai ser exatamente o que não vai ditar a regra da reação química. Ou seja, o reagente que apresentar o menor número de mol, ele simplesmente se esgota e para de produzir os produtos. Bem, diante disso, como é que determinamos o reagente limitante e o reagente em excesso? Calculando através do número de mol de cada reagente químico. Então vamos colocar aqui um exemplo bem característico. Vamos supor que tenhamos aí uma reação de neutralização, HCl e NaOH. Sabemos que é uma reação mais do que mexida, revirada e estudada. Nós vamos formar aí, ó, HCl é um ácido clorídrico, na forma aquosa, sim. Ele é um ácido forte, reagindo com hidróxido de sódio, que também é um hidróxido forte, que também é uma espécie química forte. Então, forte com forte, eu vou ter um NaCl, um cloreto de sódio, e vamos ter na fase aquosa, e vamos ter água no estado líquido. Bem, pela estequiometria, nós temos 1 para 1. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Vamos supor que coloquemos dentro de uma panela 100 gramas de cada reagente. 100 gramas de HCl com 100 gramas de NaOH. Ora, o que nós vamos fazer para determinar o número de mol? Vamos calcular o número de mol. O que iremos fazer para determinar o reagente limitante em excesso? Vamos calcular o número de mol. O número de mol é a razão da massa pela massa molar. Então vamos lá. Tenho 100 gramas de cada. Vou calcular o número de mol de HCl. Massa molar do HCl, 36,5. Então eu tenho, para o HCl, 100 dividido por 36,5. Para o NaOH, eu tenho os mesmos 100, porque são 100 gramas para cada espécie, dividido pela massa molar do NaOH. Qual é a massa molar do NaOH? 40. Então eu tenho 100 dividido por 36,5, 100 dividido por 40. Ora, qual é o menor número de mol? Trata-se exatamente do NaOH.
Diante disso, o NaOH é o meu reagente limitante. Então, vai ser ele que vai determinar o término exatamente do consumo do meu reagente para a formação do meu produto. É ele que vai ditar as regras. Ele quem? O hidróxido de sódio. É ele que vai ditar a regra exatamente para a produção de NaCl e H2O. A estequiometria é um tema realmente que cai todo ano, sabe? Indiretamente você tem aí relações numéricas, você pode cair em termoquímica, uma vez que a unidade da entalpia é quilojoule por mol, então uma quantidade de uma espécie tem uma certa energia. Pode cair em cinética química, pode estar presente em reações orgânicas, pode estar presente em uma série de situações na química. Tanto na química geral, na química orgânica, como na fisicoquímica e outras químicas, como por exemplo, pessoal da graduação, química analítica, química quantitativa, análise instrumental, química inorgânica. Ora, bem, eu coloco a estequiometria como um dos principais pilares da química, né? Pilares o quê? Realmente a pessoa tem que saber muito bem a estequiometria. Junto a isso, ligações químicas, que é um tema, né? Todas as substâncias, todos os materiais que nós utilizamos são materiais provenientes de ligações, de forças intermoleculares. Isso na química geral, eu coloco a estequiometria, as ligações químicas. Na fisicoquímica, para mim, é equilíbrio química e termodinâmica. São realmente pontos cruciais, além, obviamente, de soluções. A pessoa tem que realmente saber a concentração da quantidade de matéria. E em química orgânica, trata-se da nomenclatura, isomeria e reações orgânicas. Ou seja, não é pouca coisa, né? Diante disso, eu desejo a vocês, olha, uma ótima prova, tá? Esse foi o recado da semana aí. Trata-se de reações químicas. Acabei englobando tudo, né? De uma maneira tão interativa, e espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Fiquem com o Papai do Céu de vocês. Muito agradecido.